Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver um exercício do Enem que ele vai exigir a revisão de alguns conceitos importantes como forças intermoleculares, polaridade de moléculas, solubilidade de compostos orgânicos. Então eu sugiro que você leia o enunciado para ver se você entende tudo que ele está passando no texto de apoio para entender o que ele está pedindo. Então vamos lá? Então, aqui está o enunciado do exercício, tá? Eu sugiro que você vá lendo e anotando aí as informações principais, né? A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imissíveis. Então, imissíveis quer dizer que não se misturam, tá? Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel. Então, o que é a fase estacionária? É aquela que fica parada. E a fase móvel é a que vai correr pela fase estacionária, tá? Então, a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, tá? Então, a água, ela tá ali na fase estacionária e ela é a parte líquida da fase estacionária. A parte sólida é a celulose, tá? E que interage com a fase móvel, também líquida. Então, se trata de uma separação, uma partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, ele está falando assim, que a fase estacionária tem lá a parte sólida e a parte líquida. A parte líquida é a água, tá? Então, os componentes capazes de formar interações intermoleculares, quer dizer, ligações entre moléculas mais fortes com a fase estacionária, migram mais lentamente. Então, ele vai subir mais devagar ali no papel, tá? Uma mistura de hexano com 5% de acetona foi utilizada como fase móvel. Então, ó, você tem lá hexano e acetona. Então, nessa mistura, só 5% é acetona. Então, você tem menos acetona do que hexano, tá? Então, ela foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. E aí, ele deu aqui as substâncias, ó. Tem o licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsorubina e alfa-criptoxantina, tá? Então, essas são as substâncias, ok? Então, a pergunta é: a substância presente na mistura que migra mais lentamente é qual? Então, de todas essas aqui, qual que vai migrar mais lentamente? Bom, essa aqui é a frase mais importante, na verdade, uma das mais importantes para a gente poder entender o que o exercício está pedindo, né? E para entender isso, a gente precisa lembrar um pouquinho o que é polaridade e os tipos de interações intermoleculares, como elas se formam, né? Então, polaridade nos compostos de carbonila. Por que isso acontece? Porque o carbono e o oxigênio lá da carbonila, eles apresentam diferença de eletronegatividade. Então, a carbonila é CO. Carbono e oxigênio tem uma diferença de eletronegatividade aqui significativa. Então, a gente vai ter aqui o polo negativo no oxigênio, porque ele vai atrair os elétrons para si, e o polo positivo no carbono, porque ele vai ter uma baixa densidade eletrônica,
né? No hidrogênio e oxigênio da água vai acontecer a mesma coisa. Existe uma diferença de eletronegatividade considerável aí entre o hidrogênio e o oxigênio da água, sendo que a densidade negativa está no oxigênio e a positiva no hidrogênio. Bom, quais são os tipos de forças intermoleculares que existem? Então, a gente tem lá íon dipolo, dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo ocorre em substâncias polares, tá? Mas não é qualquer substância polar, porque se você tiver uma substância polar que apresente hidrogênio ligado com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio, a ligação é a ligação de hidrogênio, não é dipolo-dipolo, né? A ligação de hidrogênio também é para substâncias polares, e a dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é para substâncias apolares, tá? Então, água, por exemplo, as moléculas de água, elas fazem entre si a ligação de hidrogênio, porque tem o hidrogênio ligado com o oxigênio. A acetona, se você tiver a propanona com outra molécula de propanona, a ligação que vai ser estabelecida é a dipolo-dipolo, porque ela é polar, né? A gente viu aqui que a carbonila tem uma ligação polar e a molécula ela é polar. Então, as ligações entre as moléculas vai ser dipolo-dipolo. Então, se você tiver aqui, ó, outra molécula de acetona. Então, aqui, ó, o polo positivo de uma vai ser atraído pelo polo negativo da outra, que é dipolo-dipolo, tá? E a acetona, ela pode fazer ligações de hidrogênio com a água também, tá? Então, essas são as principais ligações aí que vão tomar espaço nessa mistura que vai ser usada aí para ser separada nessa cromatografia. Lá no texto, ele deu essa informação. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais forte com a fase estacionária migram mais lentamente, tá? Então, quais são os componentes aí que ele está utilizando para fazer essa separação? Ó, ele está utilizando o hexano, que é essa aqui. Ele está usando 5% de acetona. E na fase estacionária, 22% é água, certo? Então, veja, ó, o hexano é uma substância polar, certo? A acetona, ela tem uma baixa polaridade, mas ela é polar. Por que que ela é polar? Porque ela tem essa carbonila. Ó. Existe uma diferença de eletronegatividade bem grande entre o carbono e o oxigênio da carbonila. O oxigênio, ele atrai os elétrons para si, por ser mais eletronegativo, então ele vai ficar com a densidade de carga negativa, e o carbono vai ficar com uma densidade de carga positiva. Então, essa estrutura aqui, ó, ela é polar, sendo que os elétrons são atraídos aí para o oxigênio, tá? E tem a água, né? A água, ela tem aqui os elétrons sendo atraídos para o oxigênio, então ela é a mais polar de todas, né? Porque aqui na acetona você tem o grupo CH3 aí, que está fazendo uma ligação covalente com o carbono. Então, essa parte aqui da molécula da acetona, ela é apolar. E a água aqui, você tem aí duas ligações que tem uma polaridade bem considerável. Então, lá na fase estacionária, você tem 22% de água, tá? Então, ele fala assim, que os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, lá na fase estacionária, como a gente sabe que tem água, para fazer ligações intermoleculares mais fortes, ele tem que fazer interação intermolecular com a água, né? E para fazer interação intermolecular com a água, ele vai ter que ter pelo menos aí uma hidroxila, né? Então, aqui, ó, essa substância, o licopeno, não tem hidroxila, ela é apolar, então ela vai fazer
ligações mais fortes com o hexano. Olha o alfa-caroteno também, ó, apolar, só tem carbono e hidrogênio na estrutura, assim como o licopeno, e o gama-caroteno também, ó, ela é apolar, só tem carbono e hidrogênio. Agora, aqui nós temos, ó, carbonila e ligação OH. Então, a ligação OH, ó, você tem aqui uma diferença de eletronegatividade grande entre os átomos. Você vai ter aqui o polo negativo no oxigênio, né? A densidade de carga negativa no oxigênio e a densidade de carga positiva no hidrogênio, fazendo com que essa parte da molécula aí seja polar. E aqui também, ó, tem outra hidroxila. Então, são duas hidroxilas. Então, essa capsorubina aqui, ela pode fazer interações com a água? Sim, ela pode e vai fazer. Então, ela vai fazer ligações intermoleculares com a água aqui. Como chama essa interação? Ligação de hidrogênio. Porque a ligação de hidrogênio, ela ocorre quando você tem hidrogênio ligado ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Então, aqui nós temos oxigênio, né? Então, ela vai fazer ligação de hidrogênio aqui em cima e ligação de hidrogênio aqui, ó. São dois pontos, né? E fora as ligações que podem ser feitas aqui com a carbonila. E aqui embaixo, ó, na alfa-criptoxantina, ela só vai ter um ponto aqui que é polar, que é esse OH, que vai fazer ligações aqui de hidrogênio com a água. Então, quem é que vai ter interações moleculares mais fortes com a fase estacionária? Essa capsorubina, porque ela tem duas hidroxilas aqui para fazer ligação de hidrogênio e tem aqui a carbonila, que também vai fazer ligação com a água, certo? Então, aqui a alternativa correta é D. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aproveitado. Se você tiver dúvidas ainda em polaridade de ligações, polaridade de moléculas, forças intermoleculares, eu vou deixar essas aulas nos cards e vai facilitar para você fazer aquela revisão bem feita, tudo bem? Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e deixa algum comentário para ajudar o canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!